Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Galerinha, a gente hoje vai falar sobre um assunto que é um assunto bem difícil até da gente falar sobre ele em inglês, né? Nossa aula de Geography, mas dessa vez a aula a gente vai trazer um pouquinho de material em português, porque a gente vai falar sobre extrativismo no Brasil, né? Extrativismo dos dois pontos, extrativismo mineral e extrativismo vegetal, ok? Então, vamos começar a trabalhar em cima disso nesse momento, tá certo? Antes da gente começar, né, gostaria de dizer que, aliás, gostaria de saber, né, se gostaram da aula lá da gente sobre Palestina e Israel, sobre esse debacle, esse problema aí entre a gente. Eu falei Argentina, foi Palestina. Eu acho que eu ia falar Argentina, Palestina e Israel, tá? Muita gente tem dificuldade de entender, vocês provavelmente têm dificuldade de entender, né? Porque são bem jovens. E aí a ideia da nossa aula anterior foi exatamente isso, foi trazer um pouquinho da história, do conhecimento, né? Um assunto que a gente poderia classificar como assunto de atualidade e está dentro aí de geography. A atualidade está dentro de geography, tá certo? Obviamente, para a gente entender as coisas do presente, às vezes a gente tem que ir um pouquinho para o passado, né? A gente tem que dar uma estudadazinha lá no passado, entender como foi que tudo começou, para a gente poder saber o que está acontecendo nesse momento. E eu espero que pelo menos eu tenha passado a mensagem, né? Lá na aula da gente que o problema entre Palestina e Israel é um problema de milhares de anos. Então, não dá para a gente simplificar, né? Vamos acabar esse movimento aí, existe esse movimento no Brasil de tentar simplificar tudo, achar que tudo é simples. Gente, se tudo fosse tão simples, né? Não existiria problema no mundo, não é verdade? Não existiria. Então, se fosse tão simples assim, quando a gente tem um problema simples, mais ou menos, resolve rapidinho. Ou problem solve. Não é o caso, tá certo? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa aula, né? Brazil, the biggest extractivist in South America. Então, a gente vai anotar esse conceito aí, né? Extrativismo. Em inglês, a gente vai chamar de extractivism, tá? E a gente vai chegar à conclusão de que o Brasil é o maior extrativista da América do Sul. O Brasil não só é um país, é o maior país da América do Sul, mas também é um dos países mais ricos do ponto de vista de recursos naturais. Tá? Do ponto de vista econômico também é o mais rico, tá? E é um dos mais ricos do ponto de vista de recursos. Tá? Então, é natural que esses recursos sejam mais explorados do que em qualquer outra parte do mundo, que é basicamente o que é o extrativismo. O extrativismo é exatamente aproveitar, tirar proveito, se aproveitar dos recursos naturais, tá? E esse extrativismo ele pode ser vegetal, ou seja, tirar proveito do que é vegetal, ou pode ser mineral, tirar proveito do que é mineral, ok? Então, extractivism is the appropriation of high volumes of natural resource in the intensive exploitation for raw material in global markets. Major extractivism in South America e Brasil. Então, extrativismo deve ser estudado, mas deve ser estudado sob que prisma, sobre que ótica, sobre que ponto de vista? Bom, no seguinte ponto de vista, que o extrativismo é quando a gente explora recursos naturais e a gente exporta esses recursos naturais na forma crua deles, digamos assim, né? Na forma simplista, na forma básica. Então, é algo que eu vou agora falar um pouquinho sobre isso, porque é um problema que a gente precisa consertar no nosso país. O Brasil, uma das razões do Brasil não ser uma grande potência mundial, né? Muita gente pode dizer assim, mas se o Brasil é tão rico, por que o Brasil não é uma potência mundial? Bom,
Porque o Brasil tem tanta riqueza que o que é que ele faz? Ele vende fácil. Sabe aquilo que você tem muito fácil? Você também vende fácil, né? É como se você furasse um poço, vamos dizer assim, furou um poço, vamos dizer, está com falta de água, né? Você fura um poço na sua água com a intenção de prover água para você, de repente a água vai jorrar a 20 metros de altura e você não sabe o que fazer com tanta água. O que é que vem na cabeça? Vender essa água, né? Ah, de primeira dá aos vizinhos, pessoal, tem uma água aqui, de repente você diz assim, opa, chega alguém e diz assim, opa, quer me vender essa água? Quero. Só que você não vai, a pessoa que vai comprar, na verdade, ela não vai querer pagar caro, né? Ela vai dizer, opa, peraí, deixa eu pegar um contêinerzinho aqui, quanto é aqui? É R$ 1. Ah, enche aí a garrafão, é R$ 1. A pessoa vai, compra o garrafão, você vai, opa, o garrafão hoje em dia, o mais barato é 5 a 6 reais, o mais caro R$ 10. Vamos dizer que a água seja de excelente qualidade. Então, um garrafão de Indaiá é R$ 10, 11. O camarada está comprando por R$ 1. Opa, me dei bem. E ele sempre vai lá e as outras pessoas já daqui a pouco ficam sabendo, tá certo? E o que é que vai acontecer? Você, como tem. E daqui a pouco você começa a ganhar dinheiro. As pessoas chegam lá, se servem, vão embora, você não tem nem o trabalho. Você massa, você não ganhava dinheiro nenhum, de repente, vamos dizer, está ganhando R$ 100 por dia, tá? Beleza, né? Mas o que é que acontece? Se você tivesse aberto a empresa, se organizado, comprado garrafões, comprado uma máquina para engarrafar, né, para lacrar esses garrafões, botar o selo, vamos dizer que você gastasse um dinheirinho aí, mas depois você conseguiria vender tranquilamente esse garrafão por 5, 6 reais, que é a qualidade da Indaiá com a qualidade ainda é, mas com seu lacre. Então, use pela metade do preço, R$ 11, 5,50. Então, você multiplicaria por 5 o seu ganho. Então, você ganhava R$ 100 por dia, você ia passar a ganhar R$ 500 por dia. Mas só que você diz assim, quer saber de uma coisa? Eu não tenho trabalho nenhum, fica aqui só do terraço aqui, né, da minha varanda, do meu terraço aqui, só o pessoal bate na porta, posso entrar e pegar? Pode, deixa R$ 1 e vai embora. Eu nem preciso me movimentar, que o pessoal paga tão satisfeito que deixa R$ 1 numa jarrazinha, bota uma jarrazinha, o pessoal deixa e vai embora. Só que os recursos, eles não são infinitos, eles são finitos. E aí, o que é que acontece? Você poderia estar num patamar muito melhor, você poderia estar, vamos dizer, rico, vamos fazer a conta aqui, né? Vocês são 7 anos, já sabem fazer conta. Então, R$ 100 vezes 30, a pessoa tira R$ 3.000 por mês. Poxa, eu que não ganhava nada, estou ganhando R$ 3.000 por mês. Legal. Só que se você vendesse a R$ 6, né, você estaria tirando R$ 18.000. Então, olha, de 3 para 18. Só porque você não quis fazer um investimentozinho. É mais ou menos essa relação no Brasil. O Brasil planta, usa os recursos naturais, usa veementemente, a gente tem para dar e vender, então a gente acha que vai durar para sempre, usa os recursos naturais e vende por migalhas, tá? Então, vários exemplos aqui a gente pode dar, por exemplo, na nossa agricultura, né? A nossa soja, o nosso milho, tá certo? Então, a gente, ó, vendendo a preço de banana, tá certo? Ah, não, professor, mas as commodities, né? Commodities são esses preços de produtos básicos, produtos crus, tá no patamar mais alto, sim. Mas se a gente agregasse valor aqui, a gente venderia muito por um preço muito melhor. Se a gente pegasse, empacotasse, ou fizesse alguma coisa que tem vários derivados da soja, como o óleo de soja, como a carne de soja, como o leite de soja, com vários outros recursos, a gente, na verdade, ganharia muito mais dinheiro. Mas o que é que a gente faz? Usasse essa soja, porque a soja, na verdade, é exportada para alimentar animais, né? A maioria dessa soja vai para a China. Se a gente criasse uma política dizer, não, essa soja vai para alimentar nosso rebanho, para nossos animais, a gente não estaria pagando um absurdo de carne que a gente está pagando. O frango, cara, todo tipo de carne, cara, você conversar com papai e mamãe, provavelmente vocês não sabem, né, que são pequenininhos, mas não, tá papai e mamãe. A carne tá cara, o frango tá caro, o preço da proteína, né, do porco tá cara, tá recorde. E no dia que eu gravo essa aula, no dia anterior, na certo que eu gravei essa aula, eu ouvi noticiário de que os preços vão aumentar novamente, né?
O Brasil é um país que tem crise e tem inflação ao mesmo tempo. Os preços das coisas subindo absurdamente porque o mundo inteiro está crescendo e o Brasil não cresce. Por que será isso? Uma das razões, né? Não é a única razão, mas uma das é porque a gente vende tudo da gente muito barato. Então, estou dando um exemplo, né? A soja é um exemplo, o milho é outro exemplo, a nossa água, a gente desperdiça, a gente não vende água, mas a gente desperdiça muita água aqui. Até hoje não se acharam um jeito de levar água, mas vão, viu? Se preocupe, não, vão achar um jeito de levar a nossa água. E aí já falta água e vai faltar água para a população. Outros exemplos, tem exemplos como, por exemplo, os minérios, né? Estou falando vegetal, mas tem os minérios, então o Brasil já teve muito ouro, já teve muita prata, tá certo? E hoje em dia, ó, esses recursos minerais são os primeiros a se acabar porque os vegetais e outros recursos, a água, coisa desse, se renova, pelo menos está se renovando, né? Mas os vegetais você tira uma vez, são milhões e milhões de anos para que ele volte ao seu patamar. Bom, perdi um raciocínio aqui, mas estava falando recurso tal, ia falar de alguns recursos também. Bom, um outro exemplo, né, um recurso natural que a gente tem gigantesco é a Amazônia. E a gente está tendo que destruir a Amazônia por ganância. E não é nem uma ganância em prol da gente. É uma ganância de alguns para ganhar muito dinheiro, enquanto o planeta inteiro se prejudica. Porque esse pessoal que está desmatando a floresta amazônica é exatamente para plantar soja, porque é uma cultura, é uma monocultura, né? É uma monocultura, então você usa o solo se retira apenas aqueles nutrientes do solo, tem uma hora que o solo ele perde a força. E aí o que é que acontece? O agricultor ele tem que invadir outro território para plantar num solo que tá mais rico. O solo amazônico é riquíssimo, né? Ali na região tropical, as árvores ali, milhões e milhões de anos ali, aquele solo riquíssimo até nutrientes do Saara, do deserto do Saara, a Amazônia recebe. Então, eles desmatam, tocam fogo para depois plantar soja e a gente nem se beneficia, que é vendido para o exterior. A gente tem que pagar os olhos da cara para a ração animal, os pecuaristas, e os pecuaristas já passam o preço da carne, né, desse custo de alimentar um animal para o consumidor. Então a gente acaba pagando absurdos de preço, né, por conta disso. Ao invés de se criar uma política, né, alguém pode dizer assim, mas professor, qual é a solução? Eu não gosto muito de dar solução, né, mas uma política que poderia ser criada é a seguinte, é a de valorizar o pequeno agricultor. Porque o pequeno agricultor, ele não vai ter ambições de vender para o exterior. A pequena agricultor que tem uma terrinha, um hectarezinho, 2 hectares, ele vai plantar para a sua subsistência e o que sobrar, ele o extra, né? Ele vai vender no mercado local. Ele não vai conseguir uma plantação de tomate, uma plantação. Ele não vai vender 3, 4 caixas de tomate para o exterior. Não vai conseguir. Então, ele vai vender por aqui, tá? Então, isso nos beneficiaria. Beneficia o pequeno agricultor, que ele está ganhando dinheirinho dele, nos beneficia porque a gente está comprando o produto local ele tende a ser mais barato. A gente chama isso de segurança alimentar. Coisa que, não estou falando só do governo atual, governos passados também, nunca se preocuparam com a segurança alimentar de nós brasileiros, e é por isso que hoje a gente tem que pagar caríssimo, né? Espero, gente, que não chegue um dia de ter que escolher entre o mercado nacional, né? Até hoje ainda se vende caro, mas se vende. Mas e se chegar um dia e dizer, não, não tem para todo mundo, vão vender para o mercado internacional porque se vende mais caro, se vende em dólar e eles ganham mais dinheiro. São poucos, a gente conta nos dedos os que ganham dinheiro. O resto da população passa fome. Já tem gente passando fome, né? Já tem várias estatísticas mostrando aí que a fome aumentou, que milhões e milhões de pessoas no ano de 2020 passaram fome. Exatamente, porque quando você não tem dinheiro, o preço das coisas está caro, você vai passar fome, né? Ok? Então, vamos lá. Eu
perdi um tempinho falando sobre isso, porque eu acho que é importante conversar com vocês sobre isso, tá certo? Mas vamos voltar aqui e falar sobre extrativismo. This is not always recognized when we talk about extractivism. Take firstly on mining. As an example, countries like Chile, Peru, or Bolivia. In Papua-New Zambia, nations though I thought of as the leading miners in the continent, if not in the world. Então, hoje o Brasil já não é mais o líder de extrativismo mineral, né? Os líderes, até mundiais, são países como Chile, Peru e Bolívia, tá? Esses países, eles, ali naquela região dos Andes, é riquíssimo ali em minérios, e hoje são os líderes mundiais, né? Porque exatamente aquela mentalidade. A gente pensou assim, bom, infelizmente, né? Além disso, a parte do extrativismo mineral foi muito forte no período em que ainda éramos colônia, ou no período já que não éramos mais colônia, éramos independentes, mas a gente foi declarada independência vocês já aprenderam essa história, pelo imperador de Portugal. Então, em nenhum momento ele estava preocupado com os interesses, defender os interesses do Brasil. Ele queria defender os interesses, né, do seu trono, dos seus aliados. A partir do momento que ele volta para Portugal, tchau, Brasil, não serve mais para nada para mim, né? Então, assim, a gente tem um momento de independência, mas não significa nada, porque eles não veem o Brasil como a terra deles. Eles veem a terra deles como Portugal. E aqui é só para explorar. Okay? The reality in recent years is otherwise. Brazil is the biggest mining exporter continent. O Brasil, apesar de tudo, não fica muito atrás, não, tá bom? Então, vamos lá ver. 2000 last projected more 400 major minerals. Então, o Brasil, inclusive grandes empresas, né, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, né, é um grande explorador de vários metais, tá? Dentre eles, copper, zinc, lead, tin, bauxite, coal and iron. Major mineral extraction, striking. Know that Brazil extracts almost 3 times the South American countries. Então, esses minerais, o Brasil é um dos grandes exportadores, né? Até bem maior do que essas nações, tá certo? De certa forma, são minerais que têm o seu valor, mas não são tão valorizados como o ouro, como a prata, né? Como o bronze. Então, a gente, em termos de valores absolutos, a gente fica bem parelho ali, mas em volume a gente ganha bastante. Ok, então, South American countries, well, in Brazil, there's iron bauxite. Então, o forte da gente, né, é o ferro e a bauxita. Bauxite, eu acho que é bauxita. Agora, mineral, né? Bauxite in Portuguese. Bauxite, bauxita. Então é isso mesmo, é bauxita. O Brasil é um grande exportador de ferro e bauxita. Inclusive o Brasil, né, até semana passada, estava tendo um debate grande ali, porque tá havendo uma discussão lá na Austrália. A Austrália é um dos grandes exportadores também do mundo de ferro. E aí houve esse debate na Austrália se a Austrália deveria parar de fornecer ferro para a China, né? Porque a China é um país que tem demonstrado assim processos bem antiéticos, digamos assim, né? Então, cogitou-se essa possibilidade, obviamente voltaram atrás, porque é aquela história, né? Dinheiro fala mais alto sempre, e aí os mineradores sofreriam muito, os funcionários dessas pessoas que trabalham como mineradores na Austrália sofreriam muito, e aí pensou-se até no Brasil. Só que o Brasil também deu meio que uma travada, até por conta desses acidentes que aconteceram recentemente, né? O de Brumadinho, teve o acidente de Brumadinho, e teve o de Mariana, né? Esses acidentes aí grandes. Então, meio que também o Brasil
está meio capenga nisso daí, inclusive por conta da própria pandemia, que num primeiro momento de pandemia, a produção mundial, né, a demanda, a necessidade mundial por ferro diminuiu bastante e o Brasil ainda está se recuperando dessa parada, né? Porque uma indústria, quando ela vem num ritmo forte, vem numa crescente, tudo fica mais fácil. Mas quando você para de vez, ou quase de vez, para recomeçar, realmente não é fácil, ok? Então, vamos lá. American coal, lead, some rare earth, etc. Brazil, mining country and continent. Alright, checking double wrong all South American countries. Então, o Brasil, né, na questão do extrativismo mineral, é um dos maiores do mundo, tá certo? Principalmente nesses metais que eu comentei, mas assim, a verdadeira discussão vem na questão do extrativismo vegetal, ok? Increasing even more. Então, small compared to extreme. Então, olha só que informação interessante. Veja o dano ao meio ambiente que a gente causa, tá certo? Para a gente fazer o extrativismo mineral. Então, o ouro, né? O ouro que é muito caro, é muito valorizado, mas 1 quilo de ouro, para a gente achar 1 quilo de ouro, a gente tem que remover 540 toneladas de material. Eu falei isso certo mesmo. 540 toneladas de material. Agora me diga uma coisa, um buraco desse vai causar dano ou não vai? E esse material que a gente retirou, essas 540 toneladas de material, vai para onde? A gente vai jogar em algum lugar, né? Aquele lugar vai ter uma natureza, vai ter animais, vai ter vegetais. E a gente retirou aquele material em um lugar e botou em outro só para achar 1 quilo de ouro. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso, tá bom? Ok? Vamos lá em termos de informação relevante. The mining, então, volume natural resources, hydrocarbons, agriculture, Brazil is a champion. Então, no extrativismo vegetal, como eu falei, né, o Brasil é um campeão, é um dos campeões. Petroleum producer, a gente ainda tem o petróleo, esqueci de falar, né? Holding third place in Latin America. Então, o Brasil é um dos grandes produtores também mundiais, né, de petróleo. Obviamente não chega nem perto ali, né, do pessoal ali da OPEP. Para quem não sabe, o que é a OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. São os maiores produtores de petróleo do mundo, pelo menos os maiores exportadores de petróleo do mundo, porque se eu não me engano, eu posso até estar errado, mas o maior produtor de petróleo do mundo é os Estados Unidos, por incrível que pareça. Mas os Estados Unidos têm uma demanda tão gigante por petróleo que ele ainda não pode se dar um luxo de dizer, te vira para lá, eu vou ficar só aqui para mim. Então, vários países, né, entre eles a Rússia, a Arábia Saudita, vários países do Oriente Médio são grandes exportadores de petróleo, a Venezuela, se eu não me engano, o maior produtor dos Estados Unidos, certeza, dos Estados Unidos é das Américas, o segundo é a Venezuela e o terceiro vem o Brasil. Então, o Brasil só fica fora aí por pouco de grandes produtores mundiais. Um dos problemas do Brasil é exatamente na questão porque o petróleo, a gente extrai o petróleo, mas a gente não melhora o petróleo, a gente não trabalha o petróleo, né? A gente não refina o petróleo. E é por isso que, na época do governo Lula, criou-se essa política de construir essas refinarias, inclusive uma aqui em Pernambuco, a refinaria Abreu e Lima, com essa intenção, fazer com que o petróleo, porque a gente extraía o petróleo, vendia o petróleo para o exterior e depois comprava esse petróleo mais caro. Veja que coisa engraçada. E é isso que acontece com outros extrativismos também. O ferro, por exemplo, a gente vende o ferro para fora, esse ferro é trabalhado e depois ele volta mais caro. Por que a gente não agrega valor, né? Por que a gente não cria indústrias aqui? Na parte do ferro, a gente já teve indústrias fortes. A gente já teve, por exemplo, a indústria automobilística. Pensou-se nisso lá nos anos 50, com Juscelino Kubitschek. Mas de lá para cá,
pensou-se muito pouco. Então, o Brasil até que tem uma indústria razoável, tá? Mas está muito longe daquilo que é ideal. Mas, assim, para você ter uma ideia, o petróleo acontecer isso. No governo Lula, pensou-se, não, vamos construir as refinarias para a gente refinar aqui e a gente ficar independente. A verdade é que hoje não estão se preocupando muito com isso, até porque existe uma tendência grande, uma pressão grande mundial agora, com a chegada do governo Biden, de propor, né, formas de energia renováveis, né? Então, energia solar, energia eólica, né? E esses tipos de energia, a gente tem fontes renováveis, como a hidrelétrica, por exemplo. A nossa energia elétrica, ela tem, sua maior parte vem de energias hidroelétricas, né? Que exatamente usa a força da água. Eita, já passou alguém bem empolgadão aqui, tá? E aí a gente, nesse sentido, né, a gente está trabalhando em cima disso. O Nordeste aí despontando na frente com energia renovável. A gente tem sol o ano inteiro, a gente tem ventos, dos melhores lugares do mundo, né, para se coletar o vento. Coletar, quando eu digo, extrair energia, criar energia através do vento, é exatamente no sertão. Eu não sei explicar o porquê, mas o sertão é uma das regiões que mais venta e mais venta como uma espécie de funil, né? O vento vem e ele se fecha e passa ali pelo sertão. Então, hoje aqui no sertão, tem várias fazendas de vento, né? Fazendas eólicas. Isso aqui a gente tem aqui em Pernambuco, em Suape, uma fábrica, só para atender a demanda, a necessidade que é enorme. Ok, boys and girls. Então, vamos lá, o que mais a gente poderia falar sobre a questão do petróleo, né? A gente, 2 décadas atrás, na década 00, na década de 2000, descobriu-se ali uma área grande ali ali no shore, né? No do Rio de Janeiro, o que a gente chama-se de pré-sal, né? Uma quantidade enorme de petróleo na região considerada chamada de pré-sal, e hoje já se está explorando isso daí, tá certo? Mas como toda commodity, ela tem que acompanhar o preço internacional. Então, a gente acaba na mesma. Incrível, pessoal, incrível. Mas no Brasil, não importa o que aconteça, não importa o que você faça, o povo sempre, desculpa a expressão, mas sempre se lasca, né? Não importa, toda essa política foi criada, não, vamos criar refinaria, vamos refinar aqui, blá, blá, blá. No fim, tem que acompanhar o preço internacional. Então, fez o quê? Hoje a gente paga quase R$ 6 num litro de gasolina. Quando o mundo inteiro está reduzindo o consumo, a gente está, e por conta disso, reduzindo o preço dessa commodity, que é o petróleo. Aqui no Brasil, ele vai no efeito inverso. Assim como em qualquer lugar do mundo, quando se tem uma recessão, a tendência dos preços é cair, porque o consumo diminui, a tendência dos preços é cair. No Brasil, é o inverso. Quanto mais recessão, mais sobe os preços. Vai entender, né? Sou professor de Geography, não de Economy, economia, mas tem umas coisas que eu poderia explicar. Mas isso fica para uma próxima aula. Ok, boys and girls? Então, a gente vai ficando por aqui com a nossa aula de Geography, tá certo? E como homework, eu gostaria de passar exatamente isso daí. Vocês vão procurar uma commodity brasileira, tá certo? Uma commodity pode ser uma commodity que é muito comum, que é extraída aqui no Brasil, que é exportada, ou não, pode ser mineral ou vegetal, tá certo? E você vai falar um pouquinho sobre ela, né? Uma dissertaçãozinha sobre ela, e eu preciso dizer como é que impacta isso no Brasil, como isso influencia no Brasil. Isso é positivo para o Brasil, isso é negativo para o Brasil, por quê? O textinho vai ter que ser um textinho um pouquinho maior dessa vez, mais do que um parágrafo, mas aí eu vou deixar que vocês façam em português mesmo, não precisa nem passar para o Google Tradutor, só tira uma foto e posta lá no Class App, ok? Uma commodity, ou extrativo, ou mineral, ou vegetal, como é que isso beneficia o Brasil e qual o impacto isso causa no Brasil? Negativo. Um impacto negativo no Brasil. Por quê?
Ok? That's it for today. Teacher Leo vai ficando por aqui, vai desejando a todos um excelente fim de semana. Goodbye, boys and girls.